As dúvidas que surgirem, vocês poderão colocá-las nesse próximo painel, que será conduzido pelo nosso presidente do Conselho Diretor, Eduardo Neger, que também vai tratar exatamente dessa questão tecnológica. É o painel tecnológico. Já convido o nosso moderador, por favor, Eduardo Neger, a se posicionar, porque este painel tecnológico, claro, além de destacar as duas empresas que aqui apresentaram seus produtos, trarão, obviamente, aí uma transmissão que impacta o seu negócio, dentro e fora das redes de telecomunicações que dão suporte aos serviços de internet. Este é o tema deste painel eletrônico. Também quero convidar aqui o João Francisco, presidente da Cianet, por favor, receba os aplausos, pode se posicionar. E também o Marcel Queiroz, gerente comercial da Belver, por favor. Está por aqui? Está chegando? Ok, então quando ele chegar nós vamos apresentá-lo para que os senhores possam conhecê-lo e também aplaudi-lo. Portanto, senhoras e senhores, painel tecnológico, com a palavra o nosso moderador Eduardo Neger. Bom dia, dando sequência aí ao painel tecnológico. A ideia é a gente encerrar, concluir esse bloco, fazendo um questionamento um pouco mais prático em relação a essas aplicações. E eu até peço para os colegas painelistas a gente colaborar com o tempo, porque a gente está com meio de 30, a gente tem um outro painel muito interessante sobre o Marco Civil. Então, vamos procurar seguir o nosso tempo à risca aí para evitar atrasos do nosso almoço. Opa, muito obrigado. Eu acho que a primeira questão que a gente gostaria de ouvir, acho que uma introdução aí de 5 minutos de cada um dos painelistas, seria em relação às aplicações. A gente viu brilhantemente as duas exposições que nós tivemos agora sobre as questões tecnológicas de cada tipo de solução. Ah, pois não, o Lucas da Furukawa vai substituir a Cristiane nesse painel. Está por aí? Não sei se o Lucas está por aí. Não? Vou chamar. Bom, mas a ideia nossa, acho que em 5 minutos ouvir de cada um que tem, evidentemente, dentro do seu escopo de conhecimento, da sua área de tecnologia, um passo além. Quer dizer, a gente tem a ferramenta tecnológica, a gente tem como está agregando maior desempenho nas redes e melhorando a rede de telecomunicações que dá suporte a outros serviços. Mas a gente tem cada vez mais ouvido falar de serviços de valor adicionado. Né? Aquela velha história de que o nosso cliente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não quer ficar assistindo corrida de bits. Isso tem que fazer o sentido dentro de algum serviço que esse cliente está sendo contratado. Então, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês inicialmente, como é que vocês veem essa questão das aplicações tecnológicas desses novos dispositivos que têm desempenho elevado a cada nova geração, e como é que isso se encaixa no modelo de negócio, na aplicação dos clientes finais aí dentro do contexto aí do nosso atendimento, basicamente o atendimento do provedor de serviços de internet. Quem poderia começar? Acho que poderíamos começar também com... Juliana, você poderia começar a comentar com a gente? Depois cada um teria 5 minutinhos só para comentar isso, depois a gente faz uma rodada nova. Alô? Bom, dentro do que o Neger acabou de colocar, eu vou dar uma visão, obviamente, daquilo que eu convivo, né? Então, a gente realmente percebe aí nos provedores que existem, eu sempre vejo o cliente exigindo algumas coisas importantes, tanto o valor agregado, mas eu queria também não deixar de colocar uma questão muito importante que o provedor vê no cliente, que é a questão de confiabilidade além dos serviços de valor agregado. Então, a gente percebe hoje o cliente dos provedores menores uma sensibilidade muito grande a questões de falha, muito grande. Principalmente até usuários residenciais. Existe uma cobrança enorme para o provedor quando acontece isso. Então, a partir do momento eu fui lá, introduzi equipamentos novos na minha rede, aumentei a minha capacidade de banda internet, aumentei o escoamento do meu backbone, de throughput,
eu acho que são dois pontos que são importantes, né? A agregação de valor não só no escoamento de tráfego, no throughput, trazer serviços agregados, mas que serviços são eles, né? A gente estava ouvindo aí o painel anterior, algumas coisas que são e não são permitidas, né? Então, como é que a gente pensa em serviços agregados? A primeira coisa que vem à mente é o triple play. Agora a gente ouve falar em Big Data e a gente está ouvindo falar muito em backup agora também. Então, tudo isso, para o provedor acabar por introduzir esse serviço, ele precisa de um backbone capaz de fazer isso. Não só capaz em termos de throughput, mas fundamentalmente em termos de confiabilidade. Porque você acaba por introduzir todos esses serviços e se esses serviços forem instáveis, também de nada adianta, né? Então, eu acredito que a tecnologia ela vem para ajudar, ela vem para baratear esse custo, ela vem para agregar valor. Nós estamos falando já de interfaces de 100 gigabits por segundo, isso é muita coisa. A gente não vê comumente um backbone aí de 10 GB baseado em fibra, é raro ver isso, né? A gente vê, né, coisas mais pontuais e commodity, mas o caminho fundamentalmente então é criar uma infraestrutura, utilizar o máximo possível dessa infraestrutura para agregar serviço, mas fundamentalmente com confiabilidade, mesmo que você tenha que ter caminhos redundantes para não deixar esse cliente na mão, etc. Eu acho que a confiabilidade não pode ficar de fora desse tipo de discussão. Muito bem. Aproveitando também esse foco, João Francisco, acho que dentro da Cianet, que é uma empresa que a gente acompanha também há bastante tempo, que é muito focada na questão da inovação, né? Quer dizer, enquanto indústria, vocês sempre têm que estar criando coisas novas, novos produtos, tanto com a melhoria incremental, mas muitas vezes vocês têm até que ter um momento de uma inovação que a gente chama de disruptiva, né? Vocês quebram lá um padrão que existe da indústria para estar introduzindo um novo equipamento, um novo produto. E queríamos ouvir da tua visão como é que isso lá na ponta vai estar afetando o provedor e, em última análise, o serviço que ele está prestando. Quer dizer, essa inovação ela é transferida imediatamente ou ela, na verdade, acaba ficando no bastidor da operação do provedor? Como é que, na tua visão, esse ecossistema tem funcionado? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu gostaria de parabenizar o Neger e também toda a Abranet, a equipe da Abranet, que trouxe esse evento para cá, São Paulo, né? Tivemos em Brasília também, e que tem sido exitoso ao longo do tempo. Eu queria dizer que a Cianet é uma indústria que trabalha ao longo do tempo, mais de 15 anos, né? 18 anos, trabalha para o provedor. Na verdade, como o Neger falou, a gente veio se construindo conhecendo bem o provedor, seu modelo de negócio, sua forma de atuar, o seu planejamento, a sua forma de competir. E nós temos uma visão particular de ver de como o provedor, na verdade, deveria se encaminhar, né? Primeiro que o provedor vive hoje um ambiente bastante complexo, né? Bastante complexo. Por quê? Porque o provedor vive a natureza da conectividade, que foi falada há pouco aqui, conectividade, precisamos de autoconhecimento de engenharia, do que vem, do que virá, né? Precisamos assumir redes de valor agregado, com garantia de futuro e tal. Isso é uma coisa, né? Mas o principal disso tudo, na verdade, não está aí, né? Na verdade, isso é meio de transporte, né? Isso é estrada, né? Na verdade, o grande valor de tudo isso é uma coisa que se pensa assim, a gente pensa assim, pô, o operador está a nos prejudicar. Não, para mim, o provedor ele conquistou o seu espaço muito diferenciado de operadora. Ele tem um modelo de negócio muito diferenciado de operadora. Por quê? Ele aprendeu com aquele que comanda o espetáculo hoje. Quem é que comanda o espetáculo hoje? É o cliente, né? O cliente é que quer redes sociais, o cliente é que quer interatividade, o cliente é que quer mobilidade. No passado, eu fui de operadora, o pessoal nos procurava à época para conseguir um telefone celular e pedia, por favor, para conseguir um telefone celular. Naquela época, nós comandávamos como operadora, quando eu fui operador no passado.
Naquela época nós comandávamos. Hoje quem comanda é o cliente. E então, voltando no provedor, ele vive, né, o grande dilema que é entender de conectividade, entender de cliente, que é complexo, que é isso tudo que a gente está falando, e entender de serviço. Quais são os serviços que nós vamos oferecer sobre essa rede. Então, veja que o ambiente é complexo. Eu acho, né, que isso aqui daria um assunto assim para discutirmos bastante tempo, né? Serviços que estão sobre a rede, a gente poderia falar, por exemplo, nós estamos aqui apresentando o IPTV. Em cima do IPTV, veja, vem a OTT, né? Nós temos aí serviço de vídeo on demand, tem serviços, inúmeros serviços em cima dessa rede. Por outro lado, conhecer o cliente, qual é o custo de aquisição de um cliente para nós? Então, também temos que conhecer cliente, né? Conhecer muito qual é o custo da aquisição do cliente, qual é o payback, quando é que nos retorna isso. Veja, é uma natureza muito complexa para a gente aqui estabelecer num rápido diálogo, né, o que é aquilo que mais interessaria o provedor. Eu só posso dizer que a gente vive, né, criando soluções, como o Néger falou, não para o cliente provedor, mas com o cliente provedor também. Né, na medida que entendemos vocês. Uma empresa que aqui tem N empresas, a gente não dá para generalizar provedor. Né? Eu tenho provedor que aqui atende a área rural, e é específico, tem especificidade daquela área, vai buscar produtos para aquela área, portanto, entende aquela área melhor do que uma operadora que está lá fazendo atendimento em massa. Mas eu tenho um provedor aqui que também, nós temos provedor aqui que está vendendo simplesmente infraestrutura. Né? E temos outro provedor. Parece que cada provedor, na verdade, é um em si particular, customizado, que atende aquela região, que aprendeu a conviver com o seu cliente. Tá? Então, eu insistiria para que, Négia, a rede é muito importante. E nós sempre buscamos inovação. Mas inovação a partir do provedor para nós. Tá? Mas em cima dessa rede é preciso que se tenha serviços, né? O provedor esteja olhando para todos esses serviços que estão aí. Nós temos que estar olhando para redes sociais, nós temos que estar olhando para interoperabilidade, para customização, para personalização, né? Nós temos que estar olhando para a mobilidade, o que é que nós vamos fazer. Então, só diria ao final que o nosso universo é o universo mais rico que tem, eu não conheço outro, né? As oportunidades que tem. E que, na verdade, a imaginação é o limite para a oferta de soluções em cima dessa rede, que é a estrada, para o nosso cliente. Muito bem. E aproveitando também a sua presença aqui, mas eu queria ouvir aí também um pouquinho da tua experiência, a sua visão em relação a isso. Quer dizer, a gente trabalha na construção de uma infraestrutura e até que ponto essa infraestrutura a gente consegue juntar isso tudo para estar oferecendo alguma coisa nova para o consumidor, até que ponto faz sentido essa construção de redes e aonde, na tua opinião, está o ponto focal aí mais importante no desenvolvimento aí do trabalho dos serviços dos provedores? Alô. Bom dia, meu nome é Marcel, sou da empresa Belver, né? E nós fornecemos equipamentos, tá, de teste, principalmente para fibra ótica e máquinas de fusão. Não tenho tanta experiência, né, nessa área de vocês, mas pelo que eu vejo, a diferenciação aí do provedor para a operadora, que o nosso amigo comentou, é o principal, porque as grandes operadoras não fazem essa diferença do cliente como vocês conseguem, os provedores, fazerem, atenderem, né? Então, vejo que essa customização é a mais importante mesmo, é o foco que vocês devem seguir para ter os diferentes clientes aí, principalmente corporativo, e até residenciais também, mas o corporativo é o grande, creio que seja o grande diferencial aí. Convido depois também vocês a comparecerem para conhecer a parte de fibra, a parte de limpeza, que eu creio que é um diferencial que normalmente todos não conhecem, estão começando agora com essa parte de fibra e tem um desconhecimento, tá? Não sabem como lidar. Nós temos várias ferramentas para fazer essa limpeza e agregamos também o treinamento para que vocês consigam
utilizar 100% aí e não terem problemas, principalmente com a parte de fibra. Bom, e falando em fibra, é interessante também a gente ouvir o Lucas da Furukawa, um pouquinho dessa expectativa, e acho que quando a gente fala de fibra, a gente fala muito de capacidade, aumento de demanda dos usuários. A gente tinha, na verdade, um crescimento, uma demanda muito grande de banda no Brasil, por conta do aumento do número de usuários. Quer dizer, então, cada vez mais tem gente na internet, cada vez mais tem usuários de banda larga, consequentemente a demanda por banda acabava crescendo. E de uns tempos para cá a gente tem percebido que a demanda por banda tem sido puxada, na verdade, pelo aumento do consumo individual de cada um dos usuários, e não pelo aumento numérico da quantidade de usuários, né? E seja aplicações, o aumento das aplicações normais, os desktops, como também a introdução de novos elementos aí na rede, e a gente costuma destacar a questão dos smartphones. Quer dizer, cada vez que uma operadora móvel vende um smartphone, ela não está aumentando só o tráfego da rede dela, da rede móvel dela, mas ela está aumentando e muitas vezes mais as redes de banda larga fixa, porque o usuário do smartphone, quando ele chega no escritório, chega na casa dele, ele vai se conectar com o Wi-Fi e vai consumir banda das redes fixas. Então a gente tem o crescimento de dispositivos que deixou de ser um único desktop numa residência, por exemplo, para ser o desktop, mais o tablet de cada um, mais o smartphone de cada um, e principalmente o fenômeno mais recente das TVs conectadas, né? Então deixa de ser aquela informação de acessar o banco, de mandar uma mensagem, para virar, de repente, de uma hora para outra, vídeo em tempo real, muitas vezes, e em alta definição. Quer dizer, olha como essa demanda por banda cresceu. E eu acho que isso deve ter pressionado muito, talvez vocês na Furukawa tenham uma real dimensão pela própria demanda das empresas por compra de fibra, por montagem de novas redes. Então, eu queria que você nos desse aí uma visão tua aí de como é que está esse crescimento aí dentro das demandas para a Furukawa, e quais as expectativas que vocês têm em relação ao crescimento da demanda de banda e, consequentemente, aí a construção de novas redes para suportar essas novas demandas. Bom, alô? Bom dia. Começando aqui sobre a questão do crescimento de banda, né? Recentemente eu estava vendo um forecast do tráfego no Brasil, e para 2016 você via ali no gráfico que algo como 60% a 70% do tráfego de dados no Brasil vai ser vídeo, né? Isso reflete muito bem a mudança de comportamento hoje do usuário, conforme foi comentado, que hoje o usuário que escolhe: eu quero assistir agora, eu quero assistir depois, eu quero ver o meu álbum que está na internet agora, etc. e tal. Então o usuário está modelando esse consumo de banda, né? Não só da quantidade de tráfego, mas o horário de tráfego hoje em dia já começa a mudar. Antes o horário de pico de tráfego era comercial. Hoje o horário de pico de tráfego, a hora que o cara chega em casa, né, e vai acessar o computador, vai ver o vídeo dele, etc. e tal. E o crescimento é vertiginoso, é inegável, porque o que acontece, né? A banda larga é um túnel, certo? Você entrega um túnel para a pessoa. Certamente vão surgir aplicações, vão surgir soluções que vão encher esse túnel, né? E uma hora esse túnel se esgota. O que você tem que fazer? Tem que aumentar o túnel, né? Então, uns tempos atrás, quando a gente tinha ali a conexão de escada, falava-se de 1 mega de conexão. Nossa, é mais que o suficiente. Não é. Quando você tem a conexão, isso cresce. E vai ser sempre assim, e cada vez mais rápido, porque tem mais soluções, mais novidades surgindo, né? Então, o caminho que a Furukawa enxerga para essa rede, assim, ela defende, assim, há alguns anos, já vem trabalhando nisso, que a gente tem que partir para o ótico, né? Seja agora, seja depois, né? Tem que ir para o ótico. Por quê? Porque o ótico é um túnel que hoje o que limita são as pontas, não é a fibra. A fibra você tem capacidade ali, né, teoricamente infinita, mas você consegue calcular a capacidade dela. Mas enfim, hoje em dia a fibra te oferece um túnel que por muito tempo, para você aumentar a banda da sua rede, você não vai precisar mexer na infraestrutura dela, vai trocar as pontas dos equipamentos, né? Hoje você tem uma rede trabalhando ali a 1, 2,5 GB, esgotou a sua capacidade para atender o cliente, troca as pontas. A mesma fibra ótica vai atender, né? Vamos falar assim, fez um upgrade para 10 GB da sua rede.
usou ali, ofereceu serviço, passou mais 10 anos, esgotou a capacidade, já tem estudo para 40 GB. Troca as pontas, sua rede vira 40 GB e a sua fibra ótica ali vai transmitir sem nenhum problema toda essa capacidade de informação, né? Hoje a gente ainda consegue ter um serviço de qualidade no cobre, no rádio, né? Mas a Furukawa sabe disso, que mais cedo ou mais tarde a migração para a fibra vai ser necessária, seja para o cliente comercial, seja para o residencial, enfim. Um pouco do cenário, não sei se mais ou menos por aí. Não, certo, acho que é o que todo mundo espera. E só destacando que acho que é importante comentar, e talvez a gente vamos fazer mais uma rodada aqui para falar um pouquinho sobre futuro e sobre como é que isso pode caminhar para o futuro, principalmente quando está ligado às aplicações. E é importante a gente não perder o foco nas aplicações, que é o que interessa para o cliente. A gente constrói essas redes para rodar nas aplicações. E eu cito um exemplo interessantíssimo que aconteceu comigo ontem ou anteontem. Eu recebi um convite para participar de um evento promovido pelas operadoras de telecomunicações, móveis e fixas. Elas vão fazer um grande evento na próxima semana. E recebi um convite para participar de um dos painéis. E o que recorrentemente as grandes operadoras de infraestrutura costumam criticar a questão dessas aplicações na rede, que essas aplicações acabam tirando a demanda de quem constrói efetivamente as redes, como é que isso acaba canibalizando as suas redes, etc. Então, às vezes se esquecem, como o Parás citou agora pouco pela manhã, que os seus serviços de telecomunicações não evoluem da mesma forma que evoluem os outros serviços de internet, por exemplo. Foi levantada a questão do SMS, que é o mesmo há mais de 20 anos, não teve nenhuma evolução, e os outros serviços de mensagem todos evoluíram, não pelo fato de serem gratuitos ou de qualquer outra coisa, mas sim pelo fato de eles serem eficientes. E foi curioso que eu recebi o convite para participar desse evento, um evento de operadora de telecomunicações. Eu recebi um e-mail de confirmação dizendo, olha, o evento vai ser, do pessoal que estava organizando o evento, olha, o evento vai ser tal hora, assim, assim, chega com antecedência, o endereço é esse, assim, assim, assim. E olha, qualquer problema que você tiver, fica à vontade para chamar a gente a qualquer hora. Olha, o meu número é esse, pode me chamar no WhatsApp. Quer dizer, a própria estrutura que está com... As pessoas acabam naturalmente migrando para esses serviços por uma questão de eficiência, de como esses serviços dão um retorno adequado, como os usuários na ponta lá, que são os destinatários finais de toda a tecnologia que a gente implementa, acabam enxergando esse tipo de serviço. Então, a grande preocupação de muitos empresários aqui, a grande preocupação de muitos provedores, de muitas empresas da cadeia de valor, é como fazer essa equalização do investimento na tecnologia com o desenvolvimento de aplicações que façam sentido para os seus clientes. Então, para a gente fazer uma última rodada para fechar essa nossa discussão aqui, eu sei que o assunto é muito longo, mas enfim, nós estamos com um limite de tempo, 12h30 nós começamos um longo debate aqui. Eu gostaria de ouvir de vocês, nesse mesmo contexto, quais seriam as expectativas aí para um futuro próximo em relação ao crescimento de rede, aos equipamentos eventualmente utilizados nessas redes, e como isso seria aplicável aí aos serviços, como é que o provedor vai contrabalançar esse investimento em infraestrutura de telecom com os serviços de valor adicionado. Quer dizer, cada um dentro da sua especialidade, talvez possa nos dar aí uma visão de futuro, pensando num horizonte aí de 3, 4, 5 anos, de como é que isso vai poder se comportar. Lembrando que quando a gente fala de internet e futuro, a probabilidade de a gente falar uma bobagem é muito grande. Então a diversão disso é a gente gravar essa previsão do futuro e assistir daqui a 5 anos, dá muita risada, porque normalmente as coisas acabam sendo inesperadas. Mas vamos tentar fazer uma projeção dessas, Irã, se você puder iniciar aí com a sua visão, seria importante. Bom, eu ouvi e concordei com boa parte do que vocês disseram. Eu estava pensando a respeito dessa noção que você deu, e você colocou muito bem a questão dos smartphones, de você poder agora ligar a TV e ela já ter ali o provedor de vídeo, você já vai ali, aluga com o teu próprio cartão de crédito, o vídeo já começa a passar, e diferentemente até da internet, por incrível que pareça, o vídeo nem perde, não perde, vamos lá, pacotes, e o vídeo está passando.
Eu vou fazer uma previsão assim, bem dentro do que eu tenho visto. Existe uma demanda enorme vou agora voltar ao padrão em infraestrutura. Então existe uma demanda enorme de infraestrutura, de equipamentos, mas eu tenho visto demais um problema sério, e é óbvio que vocês já estão cansados de discutir e ver isso, é aquela questão de comprar a banda internet de alguém e revender isso para o seu cliente. Então, pela demanda desses novos serviços, eu acredito num processo mais distribuído das coisas. Então, eu não acredito que a gente vai conseguir chegar ao ponto da operadora conseguir baratear a banda internet para vender para o provedor, ao ponto dele conseguir atender a demanda tanto do crescimento de clientes quanto desse crescimento que foi citado, que é o cliente necessitando de mais serviços e consumindo mais banda. Então eu acredito mais num processo distribuído da evolução. O que é isso? É o provedor, por exemplo, montando, eu não sei se isso existe, então como ele abriu a possibilidade não sei se isso é uma besteira, mas por exemplo, um CDN regional, por exemplo, para determinados conteúdos. Então, ao invés de ter um CDN centralizado, eu passo a ter CDNs regionais. Além de distribuir o CDN, o proxy de conteúdo. Porque eu não acredito que, como foi citado também, que vai haver velocidade de todo mundo, de quem comanda aí os backbones de longa distância, que vai haver velocidade suficiente para evoluir essa rede ao ponto do provedor conseguir comprar num custo razoável. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que mais vai acontecer é o provedor trazer para dentro de casa o conteúdo distribuído. Para quê? Para ele não precisar sair para fora, por exemplo, para o cara assistir um vídeo que já está, sei lá, num cache local. Então, eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que existe uma tendência muito grande do custo, da redução de custo de equipamentos. Isso é uma tendência mundial. O equipamento é um produto commodity hoje. Então, a hora que eu estou falando, essencialmente, o equipamento sem valor agregado é um produto commodity. Então, o equipamento tende a reduzir de custo. O custo dessas portas de alta velocidade tende a reduzir. E eu acredito também que vai haver uma facilidade muito grande em se gerenciar e configurar essas novas redes, principalmente pela introdução de softwares que vão começar a comandar esses equipamentos todos de uma forma muito mais simples do que é hoje, porque hoje, mesmo com um provedor, todo esse conhecimento de engenharia é muito difícil de ser adquirido, é muito difícil de passar isso para a equipe dele. Obviamente que eu estou falando de provedores pequenos e médios, né, pessoal? Não estou falando de grandes operadoras. Então, é uma tendência da gente ter uma redução muito grande de custos, esses equipamentos vão ficar cada vez mais acessíveis, as velocidades vão aumentar, porém, eu ainda acho que os conteúdos e as aplicações mais sofisticadas, elas vão vir para dentro de casa, elas não vão ficar remotas. Vai haver um processo distribuído aí. Então, os CDNs maiores do Brasil vão acabar, e a gente já viu aí uma tendência, sem citar nomes, mas de vários provedores que têm conteúdo, de querer ir lá e colocar as centrais distribuídas dentro dos provedores que têm uma determinada faixa de banda. Isso economiza para todo mundo, né? Economiza na longa distância, que é cara, economiza no transporte e melhora a qualidade da recepção para o cliente, porque ele está buscando uma rede metropolitana o vídeo dele, que ele quer assistir à noite na casa dele. Então, isso vai aprimorar muito o processo. Então, essa que eu acho que é uma visão, vai haver uma evolução, principalmente a questão da fibra. Cada vez mais a gente vê os provedores fibrando as áreas metropolitanas, isso não tem, acho que não tem mais volta. Os processos de fibrar uma cidade hoje são muito mais simples, a parte de projetos, a parte de operações está ficando cada vez mais simples. É óbvio que nós vamos ter problemas daqui a pouco com isso. Eu estou falando da minha cidade porque, pensando em poste, você olha para o poste, aquele poste lotado de coisa, alguma hora isso vai dar um problema, né? Então a gente vai começar a ter que achar soluções para outros problemas que a gente não tem hoje. Mas a evolução é essa: fibras, equipamentos baseados em tecnologia internet cada vez mais baratos e conteúdos distribuídos e próximos ao provedor, não longe, para o provedor não ter que ficar comprando banda de internet para ir lá acessar o conteúdo que o cliente dele está tanto exigindo. É isso. E, João, nesse contexto aí, já olhando pelo outro lado do balcão
da indústria, né? Quer dizer, nós estamos curiosos de saber o que está tirando o sono dos teus engenheiros, o que o pessoal de pesquisa está trabalhando aí com afinco para estar colocando no mercado aí nos próximos anos. Eu queria ainda voltar, dizer o seguinte, que nós trabalhamos como indústria, né? Trabalhamos muito com rede, né? Muito com produtos de valor agregado, agora com TV também, e queria dizer que isso para o nosso provedor, isso nós não podemos subestimar. Estou muito olhando para o provedor, estou muito falando pelo provedor, embora a gente seja indústria, a complementar, a fazer parte da cadeia, né, de negócios de vocês, mas eu estou muito olhando hoje aqui sobre a ótica do provedor. Eu acho assim, o provedor não pode subestimar a rede, claro. Não, mas não pode considerar que isso é o negócio dele. Isso é parte do seu negócio, né? Na verdade, o que vale para o provedor é o seu modelo de negócio, que é muito específico para cada região. Na verdade, eu vejo assim, que o que está, como eu repito, né, que está comandando tudo é esse cliente. Então, o provedor precisa continuar a conhecer muito esse cliente, o que ele está solicitando, o que ele vai... Quando se fala em futuro, o que é que ele vai querer, né, de modo a que vocês possam fornecer, em cima, assim, dessa rede, esse serviço. Agora, não tem serviço quando não se compreende o nosso cliente, né? É o que se queixa hoje das operadoras, que eles perderam um passo, né? Perdeu de acompanhar esse cliente, de oferecer customização, personalização para ele. Então, respondendo mais especificamente a pergunta do Négia, a gente está com um modelo de TV, de IPTV, onde tem uma grande interatividade. Esse modelo foi customizado para o provedor, foi criado com vocês, não só para vocês, mas foi criado para vocês. Mas como eu não estou aqui, eu não quero ofender vocês com a venda de um produto, eu queria muito falar de vocês, que é para onde a nossa empresa procura olhar para aprender. Eu tenho que aprender com vocês e vocês precisam aprender com o cliente, né, de vocês naturalmente. Mas assim, ó, rede é a base, né? Rede, como foi falado pelo colega aqui, cada vez mais ela se torna uma commodity. Então, falar de banda passante, falar de bit, isso é uma coisa assim, devemos conhecer. Mas, assim, lá na operadora, a gente se dividiu, né? Quem conhecia de engenharia, quem conhecia de serviço, quando eu era da operadora. A operadora, hoje, né, principalmente a minha, da onde eu vim, ela é uma operadora hoje de marketing e comercial, né? Só todo serviço de engenharia, de planejamento, a gente transferiu tudo para terceiros. A gente diz o que quer, olhando para o cliente. O cliente quer isso, então tá? Mas quando assim, o provedor se intensifica muito no entender o que é uma rede, o que é o bit, o que é coisa... Nós temos que ter um cuidado com isso. Tá? Eu acho que nós temos que ter rede com pensamento de futuro, né? Uma rede com proteção para o futuro básica que me permita evoluir para aquilo que o meu cliente quer, para os serviços que o meu cliente está buscando. E nesse aspecto, eu acho que o provedor do Brasil é um provedor, como vocês, são provedores que têm um negócio diferenciado do mundo inteiro, né? Primeiro porque o Brasil é um país continental, onde cada exigência, a exigência do Nordeste, a exigência rural, a exigência das indústrias, enfim, são serviços diferenciados, né? Não se dá para ter um modelo de provedor e dizer, não, esse aqui vai ser. Tá? Então, vocês entenderam isso ao longo do tempo, né? Já a operadora, né, não quero aqui ser agressivo, mas a operadora está com um serviço um pouco mais massificado, em grandes centros urbanos, né? E vocês não conseguiram entender o processo brasileiro único no mundo, né, a oferecer serviços customizados para esse cliente que ainda não parou de evoluir, né? Que vai querer nuvem, que vai querer mobilidade, que continua a querer mobilidade, que continua a querer portabilidade, interoperabilidade, né, interatividade, que vai ser, como disse o colega, 70% do que passará sobre essa estrada será vídeo. Então, logo agora, temos que entender também, não bit, mas entender de vídeo, quais são os serviços de vídeo que esse cliente vai querer. Então, nós, como Cianet, né, nós estamos a buscar isso, né, essas respostas em vocês, para que a gente possa construir para vocês, provedores. Eu não gosto, eu peço sempre que meus diretores, engenheiros e vendedores tenham essa consciência de que eu tenho que construir a solução muito adequada à região, às exigências, à estrutura, ao planejamento, às condições de investimento de vocês, né? Eu não tenho uma solução, não gosto de ter uma solução massificada e única. Gosto de entender o processo do provedor e foi assim que a gente se construiu ao longo desses 15 anos, né?
Muito obrigado, João. Se eu respondi, né, já? Desculpa. Sim, não, a gente fica, às vezes, com mais dúvidas do que quando a gente olha para o futuro. Realmente, a gente tem que fazer essa reflexão. Acho que isso é importante, e eu acho que a importância de eventos como esse é justamente o provedor parar um pouquinho, deixar a sua operação, sentar, tirar 2 dias para entender um pouquinho de tecnologia, pensar o modelo de negócio, e daí, às vezes, muitas boas ideias acabam surgindo, né? É lógico, Négia, que eu queria comentar aqui o aspecto de posicionamento político de vocês, que vem através da associação. Eu acho isso muito importante. Vivi também isso no passado, quando se criou as espelhinhos no Brasil. Não evoluiu. Por quê? Não tinha força, a operadora na época era muito forte. E hoje eu vejo que o posicionamento da Abranet é muito interessante, muito moderno. Eu acho que precisamos ter um posicionamento político, precisamos mostrar que o nosso negócio é um negócio diferenciado, e é exatamente isso que a Abranet vem fazendo. Eu acho que, além de tecnologia, além de serviço, além de cliente, precisamos fortalecer a associação para que a gente tenha esse posicionamento, criar simetrias, né, interessantes para que o provedor possa sobreviver. E eu me lembro muito bem das espelhinhos não sobreviveram no Brasil. Muito bem. E aproveitando o seu gancho, até peço desculpas aí para o Marcelo e para o Lucas em relação ao nosso tempo, mas falando em posicionamento político, nós temos nosso tempo encerrado, já 12h30, nós vamos começar agora o painel sobre o Marco Civil da Internet, que é justamente um dos posicionamentos mais claros que a Abranet tem trabalhado nos últimos anos, sobre uma legislação que vai realmente atingir toda a cadeia de valor da internet, e a gente fez questão de trazer essa discussão para cá, com grandes especialistas sobre o assunto, até para cada um entender um pouquinho como que o Marco Civil da Internet pode afetar a vida de cada uma das nossas empresas. Não é aquela coisa tão conceitual e tão distante, mas ela vai afetar, sim, o dia a dia do nosso setor como um todo, independentemente da posição na cadeia de valor da internet. Então, eu gostaria de agradecer a todos os painelistas aqui, e já vamos automaticamente agora passando para o próximo painel, que é o painel sobre o marco regulatório da internet. Muito obrigado.